Cristo a todos. Amém. Que bênção, a Devec Sorocaba, sempre bonita, com pessoas bonitas, abençoadas, cheias de Deus. Que Deus continue abençoando esta igreja. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de mais uma vez participar do culto da vitória aqui na Devec Sorocaba. Mesmo na sua ausência, deixar aqui minhas considerações ao nosso amigo Pastor Samuel e toda a sua família. Uma alegria poder ser recebido aqui pelo pastor Mauro, pelo Mateus. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. E eu estou sendo acompanhado hoje, e acompanhando também, estamos juntos e misturados. Pastor Washington Fenas, pode ficar de pé, para o pessoal te conhecer. Ele é lá da nossa igreja Devec Sacomã, né? Então é um deveciano também. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu amigo. Queridos irmãos, eu passei o dia hoje com um texto ardendo no meu coração. E eu sei que Deus tem uma palavra que vai mexer com a nossa alma aqui hoje. Para isso, eu convido-lhes para a leitura do texto de Marcos capítulo 14, a partir do versículo 12. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 14, e vamos ler a partir do versículo 12. Domingo que vem é Santa Ceia, e aí já vamos entrando no clima a partir de hoje, pois o texto é um texto bem próprio de culto de ceia, e parece que você já está na ceia a partir de hoje, mas é o culto da vitória aqui hoje. Marcos capítulo 14, versículo 12, os que estão atentos ao texto queiram dizer amém. Está escrito assim: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos. No Evangelho de João, esses 2 correspondem a Pedro e João. Então enviou Pedro e João e disse-lhes: ide à cidade, que é Jerusalém, e um homem que leva um cântaro de água, vos encontrará. Segui-o, e onde quer que entrar, dizei ao dono da casa, o senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a então ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito. Isso vai ser importantíssimo na mensagem. E acharam como lhes tinha dito. Aconteceu, se cumpriu. E acharam como lhes tinha dito. Você pode repetir esta parte, acharam como lhes tinha dito? Vamos? E prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a se entristecer, e a dizer-lhe um após outro: porventura, sou eu, Senhor. E outro: porventura, sou eu, Senhor. Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando, partiu e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Não foram alguns, todos beberam dele.
Vocês podem repetir comigo: e todos beberam dele? Vamos? E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Este vai ser o fechamento da mensagem. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos todos juntos, o último versículo 26. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos? Amém? Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Meus irmãos, o texto que eu li, eu já disse, é um texto bastante pertinente ao culto de ceia, porque na verdade, estamos em uma ceia. Esta que foi a última ceia de Jesus com seus discípulos, porque esta também foi a última Páscoa que Jesus participou, e que seus discípulos participaram com o Mestre. Vocês precisam entender que os discípulos andam com Jesus até aqui, pelo menos um pouco mais de 3 anos, sendo a festa da Páscoa a principal dos judeus, anual. Então, esta é a terceira. Pelo menos outras 2 vezes, eles subiram para Jerusalém, eles participaram da Páscoa, eles comeram, beberam, se alegraram, eles festejaram, eles celebraram. E esta é uma Páscoa diferente. Primeiro porque ela vai ser profética, porque vai acontecer muita coisa lá, que durante a mensagem a gente vai pontuar. Ela é uma ceia profética, e por isso também ela é uma ceia modelo da ceia, por exemplo, apostólica, que ceiamos todos os meses, como domingo vai acontecer, por exemplo. De onde saiu o modelo da ceia que ceiamos aqui na terra, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus, porque você sabe que todo mês você está aqui, mas um dia você não vai precisar mais vir aqui, vai ser lá. Ainda bem que teve mão levantada, um sorriso, um glória. Eu vou ter que repetir. Um dia você não vai mais ceiar aqui, porque nós cearemos com Ele lá na eternidade, lá no céu. Portanto, é um momento de muita alegria. Este é o modelo que ceiamos. É por isso que vocês devem lembrar que em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir, inclusive está escrito: porque eu recebi do Senhor, Paulo disse, o que também vos ensinei, na noite em que o Senhor foi traído. Que noite? Esta noite. O texto que lemos. Esta foi a noite. Então, a ceia é instituída. E ela vai começar. Este é um momento crucial. É um momento de muita tensão, apreensão. Pois Jesus já passa dos 3 anos cumprindo o seu ministério na terra. Ele vai subir para Jerusalém por ocasião desta Páscoa. Mas quem é espiritual vai entender o que eu vou dizer. Indo para esta Páscoa, na verdade, Ele é quem seria o Cordeiro Pascal. Porque na verdade, Ele está indo para a cruz. Ele não está indo apenas para a festa. Ele está indo para o Calvário. Ele está indo para o Gólgota. Ele está indo para a sua missão final. Porém, vocês precisam entender que enquanto o Cristo sabe o que está para acontecer naquela semana, que popularmente chamamos de Semana da Paixão, os discípulos não sabem. Eles estão indo para a festa, eles estão indo para comer, eles estão indo para celebrar, para se alegrar, para sorrir. E por isso eles estão eufóricos. Eles estão agitados. Eles não veem a hora de chegar em Jerusalém. E observe o que vai acontecer no versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos. Ou seja, a festa já começou
em Jerusalém e eles ainda não tinham chegado. E como eles estão agitados, a festa já começou, por que a gente ainda não está lá em Jerusalém? Já era para a gente estar lá. E no meio daquela agitação, no meio daquela ansiedade, os discípulos abordaram Jesus e disseram: Senhor, aonde o Senhor quer que a gente vá? Onde o Senhor quer que a gente corra? Para ir preparar os preparativos para comer a Páscoa. Por que eles estão perguntando isto? Porque eles estão agitados, ansiosos, mas não sabem aonde vai ser, como é que vai acontecer nesse ano a Páscoa. Agora, quem é espiritual, pelo menos um amém ou um sorriso vai dar agora. Porque no meio da agitação, no meio da ansiedade, no meio da inquietação dos discípulos, aonde vai ser, como vai ser, e esse ano, me diga, aonde o Senhor quer que a gente vá? Jesus já tinha contratado um guia, um cenáculo, mobiliado, preparado, ou seja, enquanto eles estão agitados, Jesus já tinha alugado tudo, já tinha organizado tudo, já tinha esquematizado tudo, e eles não sabem. É por isso que Jesus disse para Pedro e João: ide à cidade, um homem que carrega um cântaro de água vos encontrará, é o guia que eu já preparei, sigam ele vai mostrar o dono da casa, o dono vai mostrar o cenáculo, quando vocês entrar lá, vai estar tudo mobiliado. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês estão agitados, vocês estão ansiosos, mas já está tudo preparado. Levante a sua mão se você crê nessa palavra profética. No meio da sua agitação, no meio da sua ansiedade, no meio das suas inquietações, o que você não sabe é que lá na frente já está tudo preparado. Acalma o seu coração. Quem acredita nisso, levante a mão e dá um glória bem alto para Ele. Já está tudo preparado. Será que você pode aplaudir a Ele, mas dando glória, aleluia, celebrando, porque eu creio que está tudo preparado. Fala para alguém do seu lado, acalma o seu coração, não tenha medo do amanhã. Deus já está lá, já está preparando tudo, e você ainda não percebeu. Eu só tenho uma notícia do céu para te dar: continua firme, continua orando, continua crendo, continua no caminho, continua nessa caminhada, porque lá na frente você vai descobrir que Deus já tinha preparado tudo. Eu creio. Jesus olha para os dois e diz: ide à cidade. Pedro, João, eu fico com os 10. Vocês vão. Logo Pedro e João. Era uma sequência, vocês sabem disso. Pedro, Tiago, os 12. Depois Pedro, Tiago e João. Depois Pedro e João. E depois era o Pedro. Vocês sabem disso. Jesus pegou os 2 mais íntimos. Pedro, João, ide à cidade. Eu vou atrás, mas vocês partam, vão, sigam para Jerusalém. Só que quando Jesus disse isso para Pedro e para João, Jesus liberou uma palavra. Jesus fez uma promessa. Jesus disse: eu estou mandando vocês na frente, porque um homem que carrega um cântaro de água vos encontrará. Eu estou dando a minha palavra. Um homem que carrega um cântaro de água vai encontrar vocês lá. Observe que Jesus não disse: vocês vão encontrar um homem que carrega um cântaro de água. Jesus disse: é o homem que vai encontrar vocês. Eu estou dando a minha palavra, eu estou fazendo uma promessa. Ide à cidade, e um homem que carrega um cântaro de água vos encontrará. O problema é que vocês aqui sabem melhor do que eu, com certeza. É que Jesus fez uma promessa impossível e inviável. Inviável e impossível. Por quê, pastor? Porque quando Jesus disse: ide à cidade, e um homem que carrega, que leva um cântaro de água vos encontrará,
Jesus saiu do contexto daquele Oriente Médio do primeiro século, daquela velha Palestina, daquele povo judeu. Por quê? Porque homem não carrega cântaro de água. Nesse contexto, jamais. Porque este era um ofício exclusivo das mulheres. Sim, as mulheres eram que iam aos ribeiros, aos riachos, aos poços, buscarem água para o serviço diário. Vocês devem lembrar que está escrito em João 4, a partir do versículo 20, que Jesus foi ao poço de Jacó. E quando ele chegou no poço de Jacó, quem ele encontrou? Um homem ou uma mulher samaritana? Uma mulher samaritana com o seu cântaro. Ela estava lá. Porque homem não carregava cântaro de água. Isso não era comum na sociedade. O comum, o costume, o protocolo eram as mulheres. Mas como é que Jesus promete que vai ter um homem lá carregando um cântaro de água? Eu só vou te dizer uma coisa. O que Jesus promete não me surpreende. Porque quando ele promete, pode parecer esquisito, pode parecer inviável, pode parecer impossível, mas se ele prometeu, vai, segue, acredite. Quem crê que quando ele promete, ele é fiel para cumprir? Quem crê? Olha aí, olha aí. Isso não me surpreende. Te surpreende? Não. O que me surpreende é Pedro, o truculento, o sanguíneo, o temperamental, não falar nada. Porque era para Pedro olhar para o mestre e dizer: como assim, Senhor? O que o Senhor está falando? Ele poderia olhar para João e dizer: João, você já carregou cântaro de água? O João ia dizer: eu não. E você, Pedro? Eu também não. Ele poderia retrucar o mestre e dizer: Senhor, a gente nem vai encontrar esse homem, e nem esse homem vai encontrar a gente. A gente não vai. Nós vamos ficar aqui. O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está falando? Sabe o que me surpreende? É que não há questionamento. É que o Pedro e o João, mesmo achando esquisito, devem estar olhando um para o outro, dizendo assim: não está no costume, não está nos padrões, mas se ele falou, está falado. E foram, e caminharam, e seguiram. Por quê? Porque o Pedro e o João estão entendendo, ou entenderam, que quando Jesus fala, está falado. E ele é capaz de quebrar protocolos, mas ele cumpre o que ele promete. Por isso, eu sei que tem alguém aqui que está no culto da vitória, debaixo de promessa de Deus. Eu tenho promessa. Alguém é portador de uma promessa? Eu tenho. Pois Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu estou renovando, reacendendo as chamas da minha promessa dentro de você. Você está desanimado, mas eu te fortaleço aqui hoje. Você está cansada, mas eu te renovo aqui hoje. Pode parecer impossível, inviável, esquisito, mas se Ele prometeu, está prometido. Continua caminhando. A senha da promessa está te esperando lá na frente. Quem crê, levante a mão e dá glória para Ele. Está te esperando. Por quê? Porque quando Jesus disse: um homem que carrega um cântaro de água vos encontrará. Sabe o que Jesus está dizendo? O homem é a senha do que eu estou prometendo. Repete para alguém do seu lado, mas ó, com graça, dá um sorriso, pelo amor de Deus. Tem gente muito tensa, pastor Mauro. Vamos ensaiar, abre o sorrisão, deixa eu ver, olha aí, maravilha. Diga para alguém do seu lado: a senha está te esperando lá na frente. Se eu fosse você, eu continuava, eu caminhava. O diabo quer travar alguém no meio do caminho.
O diabo quer parar você no meio do caminho. O diabo quer embaraçar a gente para nem sair do lugar. Mas nós viemos do culto da vitória dessa noite dizer: se Ele falou, nós vamos. Se Ele falou, a gente vai continuar. Se Ele falou, a gente vai caminhar. Lá na frente a senha está me esperando. Quem crê, levante a mão e celebra. Está te esperando lá na frente. Aplauda mais dando glória, sorrindo, celebrando. E Pastor Mauro, só para nós aqui hoje, a Advec Sorocaba dá um sorrisão, só para fechar essa parte. Quando eles chegaram em Jerusalém, olha o que está escrito, não é eu, por isso que a gente repetiu. E acharam como lhes tinha dito. O que é isso, pastor? Dá um sorriso quando eu falar, hein? Promessa cumprida na íntegra. O homem estava lá. Como Jesus disse que não era eles que iam encontrar, mas o homem do cântaro que ia encontrar eles, Pedro e João chegaram na cidade, Jerusalém. Pela fé, vocês podem usar a sua imaginação. Jerusalém, mulheres para todos os lugares, saindo de todas as vielas, as estreitas ruas de Jerusalém, cada uma com o seu cântaro. Essa é a visão do final de tarde de Jerusalém naquele dia. Mulheres para tudo que é lado, com seus cântaros, passando, atravessando de um lado para o outro. E eles estão assim, só tem mulher, cadê? Calma, não adianta procurar. É a senha que vai te achar. Alguém bateu no ombro de Pedro. O Pedro olhou para trás, um homem com um cântaro no ombro, olhando para ele e dizendo: você é o Pedro. Você é o João. Quem é você? Eu sou a senha. Sou eu mesmo. O mestre me contratou, estou aqui esperando vocês. O Pedro deve estar olhando para João e deve estar dizendo: João, ainda bem que a gente veio, hein? Ainda bem que a gente veio. Por quê? Porque Deus está te dizendo: melhor do que chegar lá na frente da sua vida e você olhar para trás e dizer: se eu tivesse feito, se eu tivesse acreditado, se eu tivesse abraçado, se eu tivesse... É você olhar para trás e dizer, junto da promessa: ainda bem. Ainda bem que eu caminhei, ainda bem que eu continuei, ainda bem que eu não desisti. Por isso eu estou profetizando que a vida pode passar, mas você que crê na promessa, você vai olhar para trás e em vez de ficar dizendo se eu tivesse crido, você vai olhar para trás com gratidão e dizer: ainda bem. Eu estou profetizando que o inimigo, que gente invejosa, que tenta te atrapalhar, para você não viver a promessa, Deus vai tirar do seu caminho, Deus vai te guardar, porque lá na frente você vai chegar durante a sua vida olhando para trás com satisfação e dizer: ainda bem que eu acreditei na promessa. O que eu estou vivendo hoje é porque eu acreditei naquele tempo. Quem crê que lá na frente a promessa vai te abraçar? Eu creio. É por isso que ele olha para os discípulos e diz: vocês, vem comigo, já está tudo organizado. Ele levou, como Jesus tinha mandado perguntar, ao dono de uma casa. E eles perguntaram para o dono: o mestre diz, está escrito no texto, aonde está o cenáculo que vamos preparar a Páscoa? O dono disse: já está aqui. A impressão que eu tenho, anual a festa, ok? A impressão que eu tenho é que no ano seguinte Jesus já deixou alugado outro lugar. E eles passaram um ano inteiro sem saber disso. Você não sabe, mas Jesus está trabalhando. Então não perde a sua bênção. Sabe o que Jesus está dizendo? Você veio no cu da vitória. Tem gente aqui que já está na terceira, na sexta, na sétima. Tem gente que começou uma campanha hoje e Deus te trouxe aqui. Não perde a bênção. Fica crente. Se posiciona, continua. Porque as coisas já estão acontecendo
Mas você não está percebendo. O dono disse, é aqui em cima. Vocês sabem que toda casa, principalmente naquele contexto geográfico, nesse contexto bíblico de 2000 anos atrás, as casas eram construídas justamente com um cenáculo em cima das casas, que era, além de ser chamado de cenáculo, também de salão de festa familiar, ou para a família ou para alugar. Tinha uma escada externa que você então subia lá para o cenáculo. Foi num cenáculo como este que eles estão. Final de tarde, eles já estavam lá. Quando eles abriram a porta, não é eu que estou dizendo, tá? Eu estou até sorrindo aqui porque eu acho maravilhoso o texto. Não é eu que estou dizendo, mas está escrito que estava tudo mobiliado e preparado. O cabrito assado, as ervas amargas, os cálices, todo mobiliado, a mesa toda ornamentada. Estava tudo assado, o pão ázimo. Está tudo lá. João olhou para Pedro e disse, Pedro, ainda bem que a gente veio. Jesus chegou com os outros 10 no final da tarde. Eu vou tentar deixar um pouco menos tenso a partir de agora, mas a gente vai ter que levar umas pancadas aqui no culto da vitória até chegar no final da mensagem. Porque Jesus chega com os 10, se junta com os outros 2, e agora é Jesus e os 12. Ele fecha a porta. É uma ceia diferente. Não esqueçam vocês que apesar dos eufóricos, os ansiosos, aqueles que não viam a hora de se assentar na mesa para celebrar, para festejar, está também entre eles, obviamente, aquele que nos versículos 10 e 11, antes do 12 que começamos a ler, o Judas Iscariotes, que inclusive está com as moedas no bolso da traição. Ele já tinha se assentado num conchavo lá e entregado Jesus para os sacerdotes. E ele está lá com o dinheirinho da traição. Na ceia, o traidor está na mesa da ceia. Ninguém conhece ninguém na mesa, mas o Cristo sabe quem é quem. Porque Ele é quem diz, eu conheço a minha igreja, eu sei as tuas obras. Ele sabe. Portanto, Jesus vai começar a pregar. Sabe assim, quando o pastor Samuel vai celebrar a ceia aqui, daí ele vai pregar, depois é a celebração da ceia, correto? Jesus vai ministrar. Eles devem estar com aquela imagem fotográfica lá, assim, aquela imagem do ano anterior. Como é que foi o ano anterior? Jesus abria a boca, o fogo caía. Glória, festa, comida. E Jesus pregava e a glória caía. Está todo mundo pensando assim, quando ele começar, o fogo vai cair. O problema é que aquela ceia, eu já disse, era uma ceia profética. Então Jesus já soltou uma primeira profecia cumprida naquele dia. Ele olhou para eles e disse, eu sei que vocês estão felizes, mas um de vocês que mete a mão comigo no meu prato é um traidor. Em vez de cair fogo, caiu água. Ficaram todo mundo se entristecendo. E ficaram pensando, que ceia é essa? Como assim, Senhor? O Senhor já começou a pregar assim? Tem um traidor aqui. Jesus está dizendo, hoje se cumpre Salmos 41 e 9. Que era a traição de Joabe a Davi, que prefigurava a traição daquele que iria trair o Cristo. E o meu melhor amigo, que metia a mão comigo no meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse foi o primeiro tópico da mensagem. E começaram a se entristecer. E à medida que eles vão se entristecendo, eles ficaram tão constrangidos. E é aqui que a gente vai levar uma pancadinha, mas calma aí. Por quê? Porque cada um achava que poderia ser ele mesmo o traidor. Observe que quando Jesus disse, aqui tem um traidor, ninguém se levantou dizendo assim, eu acho que foi o... Esse negócio de achar que... Isso é um perigo, hein? Primeiro que ninguém deve achar nada da vida de ninguém. Que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua.
Mas ninguém se levantou dizendo assim, eu acho que o Tomé, Ninguém se levantou dizendo assim, o Tiago esses dias. Não. Cada um se levantava e dizia, Senhor, porventura, sou eu. E o outro ainda dizia, porventura, sou eu, Senhor. Porque cada um achava que poderia ser ele mesmo o traidor. Ninguém ficou jogando culpa para cima de ninguém. Até porque o ambiente da mesa com Jesus não é lugar para ninguém acusar ninguém. Aqui é lugar de abraçar. E aqui cada um examine-se a si mesmo. Se a ceia que ceiamos hoje é modelo dessa noite fatídica de traição, é por isso que está escrito lá, em 1 Coríntios 28, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim tome. Por isso, cada um achava que poderia ser ele o próprio traidor. Por isso eu sei que no culto da vitória, só para a gente quebrar aqui, você pode olhar para alguém do seu lado e dizer, Deus não me colocou do seu lado para eu ser um acusador. Fala para ele, fala. Deus me colocou do seu lado para eu ter comunhão com você. Para eu ter comunhão com você. Para eu ter Vocês não vão dar um amém, um sorriso? Cada um vai cuidando da sua vida e o Cristo vai cuidando da sua igreja. Você pode repetir após mim? Eu cuido da minha vida. Cristo cuida da igreja. Quem crê nisso, levante a mão e dê um glória bem bonito para Ele. É por isso que então Jesus dizia, é um dos 12. Sou eu, Senhor? É um dos 12, é um dos 12. Mas enfim, Jesus vai mudar o tópico. Seguimos. Então ele pegou o pão. Quando ele pegou o pão, alguém deve estar pensando, não, agora vai melhorar. Agora a ceia vai. Agora engrena. Quando ele partir o pão e começar a distribuir para a gente, que a gente começar a comer, esse negócio vai acabar, a glória vai descer, o fogo vai cair. O problema é que naquele dia, ele levantou o pão e deu graças e disse o que nunca tinha dito. Porque quando ele partiu o pão, ele disse, isto é o meu corpo, que será partido por vós. Na verdade, Jesus estava dizendo, eu estou partindo, eu vou morrer. Quando disse isso, piorou. Eles começaram a ficar desesperados. Só que Jesus pegou o cálice. E vocês sabem que o cálice, o vinho, é o símbolo da graça. O pão, o símbolo da comunhão. Quando pegou o cálice, alguém diz, não, o vinho vai melhorar. O vinho vai alegrar. O vinho vai levantar essa ceia de novo. O problema é que ele pegou o vinho e disse o que nunca tinha dito. Isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança, que será derramado por muitos. Outra vez ele está dizendo que vai partir. Eles ficaram desesperados. E recebe essa palavra agora. Jesus então vai servir. Ele serve Pedro, Tiago, João, Levi, Tomé. O Judas deve estar lá no último lugar, cabreiro, desconfiado. Mas Jesus chega em Judas e dá a ele também. Por que, pastor? Porque está escrito. E todos beberam dele. Inclusive Judas. Agora, quando Jesus deu a Judas também, e todos beberam dele, esse texto, ou essa parte que diz, e todos beberam dele, é uma mensagem. Que mensagem é esta? É a mensagem da graça. E a graça abraça todos. Jesus estava transmitindo uma mensagem para Judas, quando deu a ele também, sendo ele o traidor. Judas, saindo daqui não se mate, não se perca, bebe também. Qual é a mensagem para os Judas em específico? Pedro vai me negar 3 vezes, e uma das negações vai ser um praguejamento, no entanto vai ser apóstolo. Os outros 10, quando me verem ser presos, covardes vão fugir, no entanto todos serão apóstolos. A minha graça não desiste de você.
Judas saiu dali e se matou. Se matou porque quis, mas a graça está lá. No dia que ele veio beijar o rosto de Jesus, no Monte das Oliveiras, o Cristo ainda está tentando resgatar ele, porque ele veio de lá para cá. E Jesus ainda disse: amigo, aqui vieste. Se eu sei que o camarada está vindo de lá para cá para me trair, para me entregar, o que eu vou chamar? Demônio, eu sei para que você está vindo. Mas Jesus disse amigo. Quando ele disse amigo, é uma mensagem. Eu sei que você vai fazer, porque tem que se cumprir a profecia da traição. Mas não se perca, não se mate. Judas se matou porque quis. Pastor, Judas foi salvo ou não? Eu jamais vou entrar nesse assunto, nem vem. Mas eu tenho que entrar no assunto da graça. A graça não desiste de ninguém. E sabe por que eu estou pregando no culto da vitória essa mensagem? Porque o Espírito Santo está dizendo na minha boca: a minha graça não desiste de você. A minha graça continua te perseguindo. A minha graça que hoje você pode estar aí atrás, aqui na frente, aqui no meio, na minha esquerda, na minha direita. A minha graça está aí. A minha graça te levanta hoje. A minha graça te perdoa, te lava, te anima, te encoraja, te alegra. Quem é que sente a graça de Jesus dentro desse ambiente? Então levante a sua mão comigo. 20 segundos, quem tem glória vai dando glória. Por quê, pastor? Porque enquanto você vai dar glória, agora, em 20 segundos, essa graça vai mexer em você, vai tocar em você. Eu já estou vendo alguém chorando, eu já estou vendo alguém se alegrando, eu já estou vendo alguém com a alma em chamas. Quem pode abrir a boca e dar glória bem alto para Jesus? Emanácia, aleluia. Será que você pode? Se estica um pouco aí, irmão. Nós somos fervorosos, nós somos animados. Se estica um pouco, dá um abraço. Agora é a hora do abraço. Dá um abraço a alguém do seu lado e diga para ele: a graça não desiste de você. A graça não desiste de você. E finalmente, depois de servir a ceia, você sabe que isso demorou um tempo, mas a ceia tem que acabar. Todo culto acaba. A ceia, pastor Mauro, vai acabar. E como é que vai terminar a ceia? Se por um lado começou Jesus dizendo: tem um traidor, por outro lado terminou cantando o hino. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Duas coisas aqui. Que hino eles cantaram? Nunca parou para pensar? Inclusive, se eu fosse cantor, fica tranquilo que eu não vou nem arriscar, tá? Mas se eu fosse cantor, eu ia aqui sugerir um. Eu ia cantar. Tem uns pregadores que sabem cantar, né? Se eu cantar, sai todo mundo correndo. Eu ia sugerir. Mas dá para a gente saber qual hino cantou. Pastor, eu sempre quis saber. Hoje é o dia. Que hino eles cantaram? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Porque na Páscoa judaica, eles cantam do hino 113, ou melhor, do Salmo 113 ao 118. Vocês sabem que o livro dos Salmos é o inário oficial de Israel. E na festa da Páscoa, se canta do 113 ao 118. Qual foi o salmo, pastor? Agora eu quero sugerir. Eu quero acreditar que tenha sido o Salmo 118. Porque inclusive, o verso 8 do 118, você sabia? É o verso central que divide toda a Bíblia. O que está escrito lá? É melhor confiar no Senhor do que confiar em homens.
Talvez o hino ia falar muito com Judas. Então eles cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Segundo, e eu encerro. Por que Jesus cantou o hino e saiu para o Monte das Oliveiras? Quando o texto diz, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, escuta, traduzindo. E tendo cantado o hino, Jesus saiu para ser preso. É isso. Sim. Porque o Monte das Oliveiras, que era o palco da oração de Jesus, vai se tornar o palco da prisão de Jesus. Como é a vida, hein? Só que eu tenho uma notícia do céu para te dar. Não vai terminar assim não. O palco da oração se transformou no palco da prisão. Mas você sabe que quando Jesus voltar, aonde ele vai pisar? Está escrito que ele pisará no Monte das Oliveiras. A terra se fenderá e nascerá um rio no Cedron, que desembocará no Mar Morto, e o Mar Morto terá vida. Ele entrará pelas portas de Jerusalém, instaurará o seu reino, e nós estaremos com ele eternamente. Então o Monte das Oliveiras, apesar de ser o palco da prisão agora, não é o fim. É por isso que o texto diz, e depois foram para o Monte das Oliveiras. Agora, o curioso é que ele cantou para ir ser preso. Ora, se fosse eu tinha cantado e fugido para o deserto. Porque inclusive, ameaçado de morte, vocês lembram que o Moisés, quando matou um egípcio, ameaçado de morte, fugiu para onde? Deserto. O Elias, ameaçado por Jezabel, fugiu para onde? Deserto. Os próprios pais, os pais de Jesus, José, pai adotivo, Maria, sua mãe, quando Herodes ameaçou de matar os meninos recém-nascidos em Belém, Maria e José pegou Jesus e fugiram para onde? Para o deserto, para o Egito. Jesus tinha exemplo de profetas e do pai e da mãe, para naquele momento fugir. Mas ele não fugiu, porque se Jesus tivesse fugido aquele dia, a gente não estava aqui hoje. E a gente só está aqui hoje porque ele enfrentou. Ele saiu, ele cantou o hino e foi para o Monte das Oliveiras. Já parou para pensar? Como é que ele canta e vai ser preso? Ele cantou sabendo que ia ser preso. E o pior, no outro dia, ele sabia que estaria na cruz. Ao meio-dia, empendurado no madeiro, às 3 da tarde, ele iria dizer, está consumado, a ti entrego o meu espírito. E ele morre, morte de cruz. Agora é que vai pegar, e eu vou encerrar. A pergunta é esta: como é que Jesus cantou na quinta de Páscoa, sabendo que ia morrer na sexta da crucificação? Quem aqui presente teria coragem de fazer festa na quinta, cantar na quinta, comer, beber na quinta, sabendo que ia morrer na sexta, no outro dia? Quem aqui teria coragem de terminar hoje o culto da vitória, fazer uma festa em casa, churrasco, Coca-Cola, convidar a igreja inteira, e alguém perguntar assim, qual o motivo da festa? E você dizer, é que eu vou morrer amanhã. Não tem sentido. Até porque o ser humano não é feito com a capacidade emocional e psicológica de saber o dia que vai morrer. A propósito, o dia que nascemos, não tínhamos ciência. Alguém pediu para nascer aqui? Alguém pediu para nascer? O dia que vamos morrer, não temos a pré-ciência. E nem podemos. Eu, por exemplo, se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, eu morria era hoje. Parava tudo. Acabou.
porque não dá para viver hoje sabendo que vai morrer amanhã. Mas Jesus fez festa na quinta, sabendo que ia morrer na sexta. Por quê, pastor? Eu prometo dizer, se você me prometer se empolgar junto comigo agora. Amém? Porque quando ele fez festa na quinta, ele não estava olhando para o meio-dia da sexta. Quando ele fez festa na quinta, ele estava olhando para a manhã do primeiro dia, o domingo. Vou melhorar. Quando ele fez festa na quinta, ele não estava olhando para a vergonha da cruz da sexta. Quando ele fez festa na quinta, ele estava olhando para a vitória do sepulcro vazio do domingo. Vou melhorar. Quando ele fez festa na quinta, ele não estava olhando para o meio-dia da sexta, para a vergonha da cruz, e nem para os zombadores, ironicamente lhe chamando de rei dos judeus, e dizendo: salva nós e a ti mesmo. Mas quando ele fez festa na quinta, ele estava olhando para a manhã do primeiro dia, para o sepulcro vazio, e para as mulheres indo embalsamar o seu corpo, mas o anjo abordando elas e dizendo: atrasadas, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Quem crê, dá um salto dessa cadeira, fica de pé comigo agora, dando glória para o Cristo que vive, que vive, que vive, que vive. E você está aqui porque ele vive. E você pode crer no amanhã, porque ele vive. E você pode bater a mão no peito e dizer: sou cidadão do céu, porque ele vive. Quem crê que ele vive, levante a mão e dá glória para ele. Ele vive.